Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Este é o culto noturno da Igreja Batista da Capunga, nesse domingo, dia 28 de março de 2021. Culto em que estaremos agradecendo ao nosso Deus pelas muitas bênçãos que temos recebido, mas especialmente estaremos aqui celebrando os 94 anos de existência do Coro Capunga. Nós gostaríamos de saudar a todos os irmãos e irmãs com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaríamos de estender a nossa palavra de salvação a todos os nossos irmãos das nossas congregações em Areias, em Nova Tiúma, no Janga. Gostaríamos também de saudar a todos os irmãos e amigos de outras igrejas que estão em outras cidades também. Muito obrigado, a presença de vocês neste espaço de louvor e adoração muito alegra o coração desta igreja. Gostaríamos de dizer também a todos vocês que o nosso boletim digital está disponível para que os irmãos possam baixar para os seus aparelhos celulares ou tablets ou computadores através do nosso site na internet ou através do aplicativo da nossa igreja. A nossa oração é para que este culto seja motivo de conexão com o nosso Deus, seja motivo de renovação das nossas vidas, de edificação e de muitas bênçãos sobre as nossas vidas e sobre a vida das nossas famílias. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 191 do Inário para o Culto Cristão, Cantarei a Linda História. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador, que deixou seu lar na glória para ser meu Redentor. Eu perdido, Cristo achou-me longe, longe do meu lar, compassivo então guiou-me para junto dele andar. Minhas mágoas, meus temores, Cristo sempre dissipou. Ele sente as minhas dores, crendo nele firme estou. Dias maus ainda tenho, sofrimento e dissabor. Quando triste a ele eu venho, me conforta seu amor. Cristo é meu, seu forte braço, pela vida me conduz. Dia a dia, passo a passo, vivo em paz, amor e luz. Cantarei a linda história, muito grato a meu Senhor. Cantarei da sua glória entre os santos com fervor. Queremos convidar os queridos irmãos que nos acompanham nesse espaço de louvor e adoração e também aos nossos queridos irmãos rádio ouvintes que nos acompanham através
da Rádio Evangélica do Brasil 100.7, a quem o saudamos nesse instante, a lermos juntos o texto que encontra-se no primeiro livro das Crônicas, em seu capítulo 16, versos de 8 a 12. Leamos: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Quero convidar você nesse instante a orar conosco, a conversarmos, a falarmos com o Senhor. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te honrar. Nós estamos aqui, Senhor, para anunciar o nome maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer a todos, para falar a todos das maravilhas que tu tens operado em nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para falar dos livramentos que tu nos tem dado, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para falar, Pai, da cura que tu tens proporcionado ao teu povo. Nós estamos aqui para falar do teu cuidado, Senhor, para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Tu és o Deus em quem nós confiamos. Muito obrigado, Senhor, pela esperança que nós temos, ó Pai, através de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Aceita, ó Deus, a gratidão dos nossos corações. Aceita o culto que vamos te prestar nesta noite, pois nós assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, umas coisas meu desejo é de novo em mim, pegar em mim o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir nesta tarde. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos. Neste momento de informativo, gostaria de apenas destacar que, tendo em vista a flexibilização das medidas de restrição impostas pelo governo do Estado, no próximo domingo pela manhã nós teremos o culto no domingo de Páscoa de forma presencial, de acordo com as limitações que nos são impostas nesse momento, e por isso, por termos uma capacidade limitada,
precisaremos fazer as inscrições para o culto no próximo domingo. Até quarta-feira estaremos disponibilizando o link para que você acesse através do aplicativo da nossa igreja e faça, portanto, a sua inscrição. Todos os demais cultos da nossa igreja, às quartas-feiras, aos sábados à noite e aos domingos à noite, permanecerão apenas no formato online. E convidamos aos irmãos para que continuem conosco, acompanhando toda a programação online da nossa igreja. E no próximo domingo, aqueles que desejarem poderão estar aqui conosco, acompanhando e participando do culto da manhã celebrado aqui no templo da nossa igreja. A propósito, no próximo domingo pela manhã também teremos a celebração da Ceia do Senhor, para aqueles que estiverem aqui conosco no templo e aqueles que, porventura, nos acompanharem em suas casas, pedimos que providenciem os elementos da ceia, o pão e o suco de uva, e participem conosco mesmo à distância. Continuemos orando ao Senhor. Estabelecemos nesses dias o horário de meio-dia para orarmos ao nosso Deus. Portanto, marque no seu celular, coloque o seu celular para despertar nesse horário e desta forma participe conosco desse movimento de oração, clamando ao nosso Deus pelo nosso país, pela nossa nação, para que Deus nos dê livramento desta pandemia. Dando continuidade ao nosso culto, continuaremos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Bendita a luz, brilha Jesus, cantemos ao Senhor. Seguir,
luz bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja brilhando em cada lar, em cada família que participa conosco deste culto. Quero convidar a todos a participarem conosco do precioso momento de dedicação dos dízimos e ofertas. Este é um momento de muita alegria para o povo de Deus, congregado, membros da nossa igreja, onde podemos participar do reino de Deus através da entrega liberal, da entrega alegre, feliz dos dízimos e ofertas. Nós participamos deste momento porque temos em nossos corações a consciência do compromisso com o sustento da causa do Senhor Jesus através desta igreja. Por isso gostaríamos de compartilhar com os irmãos o texto de Provérbios, capítulo 3, verso 9, que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Queremos ainda continuar incentivando os irmãos a entregarem os seus dízimos, as suas ofertas, nas contas bancárias, cujas descrições estão no boletim digital que os irmãos têm acesso, e também o Pix da nossa igreja, ofertas@capunga.org.br. E ao fazerem as suas ofertas, entregarem os seus dízimos de maneira digital, por gentileza, nos mandem os comprovantes para o e-mail ofertas@capunga.org.br, para que possamos dar a destinação do seu dízimo e da sua oferta. Nós agradecemos a Deus a vida de cada um dos irmãos que com fidelidade tem participado, tem contribuído, tem dado a sua parcela na construção dos projetos que temos preparados aí para o centenário da nossa igreja. Também gostaríamos de incentivá-los a continuarem entregando as suas ofertas para as cestas básicas que têm abençoado a vida de muitas famílias, de muitos irmãos atendidos por nossa igreja. E por último, lembrando que estamos no mês de missões mundiais, estamos encerrando as comemorações neste mês de março, mas a campanha se estende ao decorrer de todo o ano. Portanto, os irmãos sintam-se à vontade para contribuir a qualquer tempo, e que Deus assim nos abençoe, que Deus renove em nossos corações a alegria de servi-lo com os nossos dons, com os nossos talentos e com os nossos bens. 40 do Inário para o Culto Cristão, Salvador Bendito. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sou
bendito, terno e bom Senhor. Só em ti confio, grande Salvador. Sempre em ti confio, grande é teu poder. Dos inimigos podes bem vencer. Salvo e bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, somente confio, grande Salvador. Sob a inspiração dessa mensagem cantada de confiança, nós vamos orar ao Senhor. Neste momento de oração, nós estaremos consagrando ao Senhor os dízimos e ofertas que são trazidos de maneira voluntária pelo povo de Deus, membros e congregados aqui desta igreja. Mas todos podem e devem, nesse momento, também dedicar as suas vidas, os seus dons e os seus talentos. Você que não é membro da nossa igreja, você que não faz parte da nossa congregação, não se sinta constrangido também de participar conosco deste tão grande privilégio. Se assim Deus colocar no seu coração, também você poderá ter a oportunidade de participar conosco, também entregando a sua oferta aqui em nossa igreja. Nós gostaríamos também de colocar diante de Deus a vida dos aniversariantes, dos casais que completam mais um ano de vida, dos irmãos que completam mais um ano de batismo. Enfim, vamos colocar toda a inteireza do nosso ser diante de Deus. Querido Deus e Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, porque Tu não te esqueces de nós, ó Deus, apesar das nossas falhas e apesar das nossas limitações. Nós confiamos em Ti, Senhor, porque Tu nos deste Jesus Cristo, para que através dele, ó Deus, nós pudéssemos ter a graça, Senhor, da salvação. Nós pudéssemos, ó Pai, ainda aqui na terra, contemplar, Senhor, o céu. Que nós pudéssemos ainda aqui na terra usufruir, Senhor, da nossa esperança, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós confiamos em Ti, Senhor. Por isso, colocamos diante de Ti as nossas vidas, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, não apenas os dízimos e ofertas, Senhor, mas colocamos diante de Ti toda a inteireza do nosso ser. Abençoa os nossos queridos irmãos aniversariantes, de maneira muito especial, o irmão Josias e a irmã Cira, que completam no próximo dia 1º, Senhor, 100 anos de vida. Abençoa cada um dos Teus servos, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos aniversariantes desta semana, bem como também os casais da nossa igreja, que completam mais um ano de vida matrimonial. Também aqueles irmãos que completam mais um ano de batismo, ó Deus. Recebe, ó Pai, dos nossos corações a gratidão, Pai, por tudo quanto Tu tens nos proporcionado. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Continua conosco, Pai, no restante deste culto, pois nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, irmãos, nós vamos ouvir a mensagem musical que nos será trazida pelo Coro Capunga, uma música muito especial, cujo título é Gratidão, composição de Apolônio, do nosso ministro de música Apolônio Ataíde e do irmão Sinésio Lucena, arranjo do nosso ministro Apolônio Ataíde. Senhor,
boa noite, meus irmãos. É uma alegria poder comemorar, junto com os irmãos, os 94 anos de existência do Coro Capunga. Nós ficamos muito emocionados, todos nós que fazemos parte do Coro Capunga. Hoje nós somos em quase 100 coristas, servindo e louvando a Deus. Temos passado, sim, por problemas. Agora, na pandemia, inclusive, nós perdemos uma de nossas queridas coristas, Kétura, que nós nos solidarizamos com o seu esposo, Jadson, também corista. Mas o Coro Capunga, a cada dia ele se renova. E nós não poderíamos jamais deixar passar tão grande gratidão a Deus. E também a cada corista, a cada instrumentista, a cada compositor, cada pessoa que fez um arranjo para as músicas do coro, especialmente a toda a diretoria da igreja, a cada ministro que sempre nos apoia com tanto carinho. Especialmente também nós gostaríamos, coristas, de agradecer e louvar a Deus pela vida do nosso ministro, Apolônio Ataíde, o quanto que ele se dedica, ele e toda a sua equipe. Meus irmãos, são horas de trabalho, mas são horas que são gratificantes, porque tudo nós fazemos para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Marcos, nós sabemos que o Coro Capunga é um grande braço no ministério que o senhor tem e esperamos continuar por muitos anos junto ao Senhor, junto aos ministros da nossa igreja, prestando louvores e propagando a palavra de Deus. Eu gostaria de agora, nós vamos apresentar um vídeo que foi gravado por nossa querida e amada Marise Paranaguá, a mais antiga corista do coro em atividade, vale a pena ressaltar. Marise, que tem sempre se desprendido nas programações do coro. Eu gostaria agora que nós pudéssemos estar vendo este vídeo que Marise preparou gentilmente para nós. Queridos irmãos e amigos que nos acompanham através deste culto, este é um culto de gratidão e louvor que está sendo prestado a Deus pelos 94 anos de existência do coral da Igreja Batista da Capunga. Quando o ministro Apolônio Ataíde me pediu para dar uma palavra de gratidão pelos 94 anos de existência do coral da Capunga, um dos hinos cantados pelo coral veio-me logo a lembrança que diz: como agradecer a Jesus o que fez, o que está fazendo e o que fará por nós e pelo coral da Igreja Batista da Capunga. Durante estes anos, o Senhor tem enviado pessoas comprometidas com o trabalho do Senhor e que têm servido no ministério como regentes, como organistas, como pianistas, como cantores, mostrando sempre dando sempre o seu melhor para a causa do Senhor. Queridos irmãos, em tua honra, ó Altíssimo, o coral da Igreja Batista da Capunga, há 90 anos, tem o privilégio de louvar e glorificar a Deus. E hoje agradecemos a Deus, este privilégio e esta bênção. Eu canto de alegria pelas coisas que o Senhor fez. Cantando de alegria, então, que possamos nós continuar servindo ao Ministério de Música da Igreja Batista da Capunga. A Deus toda a honra e toda a glória. Que Deus nos abençoe. Que alegria ver meu Marise Paranaguá trazendo essa palavra de saudação tão preciosa, e louvamos a Deus pela sua vida. Assim também louvamos a Deus por todos os coristas que fazem parte deste coro, pela sua diretoria, liderada pela irmã Dulce, a presidente do coro,
e também pelo nosso querido irmão, ministro de música, Apolônio Ataíde, que tem liderado este coro nos caminhos do louvor e da adoração ao Senhor nosso Deus. Gostaria de convidá-los para um momento de oração. Fechemos nossos olhos e oremos a Deus, agradecendo ao Senhor esta grande bênção. Pai Celeste, nós te bendizemos, Senhor, porque neste dia nós celebramos os 94 anos de existência do Coro Capunga. Louvamos o teu nome pela existência deste que é um dos coros mais longevos no campo batista brasileiro. Louvamos ao teu nome, Senhor, por tantos servos que serviram ao Senhor através da música, através da adoração, como coristas, como regentes, como líderes, ó Deus, deste coro. Muito obrigado por servos teus que construíram esta linda história que temos, ó Deus, entre nós. E bendizemos o nome do Senhor por tudo aquilo que o coro representa, primeiramente para ti e particularmente para a nossa igreja e para o ministério da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, pela existência deste coro e rogamos que tu renoves, ó Deus, a saúde, a alegria em te servir no coração de cada corista e da sua liderança, para que os teus filhos continuem, ó Deus, colocando-se à tua disposição para te servir e bendizer o teu glorioso nome. Continua, Pai, usando este coro para a tua honra e para a tua glória. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome pela sua existência entre nós, em nossa igreja, por tantos anos. E rogamos que tu continues, ó Deus, sustentando este coro, ó Deus, não apenas até o seu centenário, mas até a volta de Jesus. É o que nós te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar a palavra do Senhor, que está no Salmo 103. Salmo 103, a partir do verso 1. De acordo com a Nova Versão Internacional, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 103. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos de seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, a minha alma. Que Deus abençoe e aplique a sua bendita palavra aos nossos corações. Este, para mim, é um dos meus salmos preferidos. E ele começa nos encorajando a bem dizer. Bem dizer significa simplesmente falar bem de alguém. O texto nos diz: bendiga minha alma ao Senhor. E eu gosto da tradução de Eugene Peterson nesse texto aqui, quando ele nos diz: ó minha alma, fale bem do Eterno. Ó minha alma, fale bem do Eterno. Nós estamos reunidos através da internet e através da rádio nesta noite para falar bem do Eterno, para falar bem desse Deus maravilhoso que é o eterno Deus e que tem sustentado nossas vidas, que tem sustentado a nossa igreja, que tem sustentado este coro ao longo de tantos anos. Nós estamos aqui para falar bem do Eterno. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Todo o ministério que o Coro Capunga vem desenvolvendo ao longo de toda a sua existência tem como único alvo o eterno Deus. Este Deus a quem amamos, a quem servimos, a quem adoramos com as nossas vozes, com as nossas vidas, com o nosso estilo de vida. Por isso, nesta noite, nós nos conectamos para falar bem do Eterno. Aliás, temos muito o que dizer a respeito do Eterno.
Warren Wiersbe diz que bendizer ao Senhor significa alegrar o coração do Senhor, expressando amor e gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. O verdadeiro louvor vem de um coração grato, que tem o desejo sincero de glorificar e agradar ao Senhor. Por isso o salmista disse: tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. É simplesmente tudo, não é uma parte, não é um pedaço, não é uma seção da nossa vida, mas simplesmente tudo, todo o nosso ser precisa bendizer o Eterno, precisa glorificar o Eterno. A oração e tudo que há em mim indica que todo o nosso ser interior está voltado para o Senhor. O nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, as nossas forças, todo o nosso ser. Também significa que estamos preparados para obedecer à vontade de Deus depois de concluirmos o louvor. Porque se nós simplesmente louvamos a Deus e quando o louvor termina, nós não continuamos louvando, não continuamos, obedecemos, se não há no nosso coração uma disposição de obedecer a Deus ao terminarmos de louvá-lo, certamente o nosso louvor terá sido vão. Os pronomes indefinidos, tudo, todos ou todas, aparecem pelo menos 9 vezes neste salmo, pois se trata de um convite a um compromisso total com Deus, não um compromisso parcial e nem mesmo momentâneo, que se restrinja a momentos de adoração como este, mas um compromisso que vá além do templo, que vá além do momento de culto que celebramos juntos, conectados, mas um compromisso que se estenda por toda a nossa vida. Bendiga o Senhor, a minha alma. E o verso 2 nos acrescenta: não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Será que nós conseguimos lembrar de todas as bênçãos? Será que conseguimos lembrar de todos os benefícios que Deus já nos proporcionou, que Ele tem nos proporcionado? Meus amados, como nos esquecemos das bênçãos do Senhor? Como a nossa memória é frágil, é fraca. Quando esquecemos daquilo que Deus já fez por nós, sofremos mais, muito mais. Quando nos lembramos das bênçãos que Ele já nos concedeu, quando nos lembramos de todo o cuidado que Ele já dispensou para conosco no decorrer de toda a nossa vida, renovamos a nossa fé, renovamos a convicção de que Ele está conosco, que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele continuará conosco, ajudando-nos a enfrentar todos os desafios que tenhamos pela frente. Certo autor afirmou que este salmo é uma expressão de louvor, evocada primeiramente pela própria experiência do salmista. O salmista baseou-se na sua própria experiência com Deus para bendizer o seu nome. Quem é esse Deus a quem devemos louvar? Quem é esse Deus a quem devemos adorar? Nosso propósito aqui, nesta noite, é louvar a Deus, que escreveu a linda história do Coro Capunga e tem escrito a história da nossa igreja, que no próximo mês de abril, se Jesus não voltar antes do dia 19 de abril, completará 98 anos de existência. Quem é esse Deus, portanto, a quem devemos louvar? Louve o Deus que perdoa. Louve o Deus que perdoa. Mantenha a sua Bíblia aberta comigo no verso 3 do Salmo 103. Salmo 103, verso 3 nos diz: é Ele que perdoa todos os seus pecados.
É Ele que perdoa todos os seus pecados. Devemos louvar a Deus porque Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele perdoa a nossa dívida. Ele apaga os nossos pecados. Ele fez isso e ainda hoje faz isso por meio de Jesus, o seu Filho. Jesus Cristo veio ao mundo e Ele levou sobre si os nossos pecados, e na linguagem de Paulo, registrada em Colossenses capítulo 2, Ele cravou todo o escrito de dívida que havia contra nós ali na cruz, de tal forma que fomos perdoados, a nossa dívida foi paga. No momento em que Jesus expirou ali na cruz, Ele disse: está consumado. E essa expressão no grego vem da palavra tetelestai, que significa a dívida foi paga. A dívida está paga. Esse Deus maravilhoso é o Deus que nos perdoa. Perdoa porque nos ama. Vá comigo ao verso 8 do Salmo 103. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. O verso 10 nos diz que Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. O que seria de nós? O que seria de mim, de você, se Deus nos tratasse de acordo com os nossos pecados? Se Deus nos tratasse de acordo com as nossas iniquidades? Mas Ele é o Deus que nos ama. O texto continua dizendo no verso 11: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. O Senhor nosso Deus nos perdoa porque nos ama. E justamente porque nos amou, Ele enviou o seu Filho para nos salvar, para nos resgatar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 17 deste Salmo 103 vai nos dizer ainda que o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Que Deus maravilhoso, que perdoa os nossos pecados. Todo pecado que cometemos é, antes de tudo, uma ofensa contra a santidade de Deus. Antes de ofender uma pessoa e antes de estragar a nossa própria vida, o pecado é uma ofensa contra Deus. Mas Deus, porque nos ama, nos perdoa, e por isso Ele é digno do nosso louvor, por isso Ele é digno da nossa adoração. Este Deus é o eterno Deus que nos ama e por isso nos perdoa. Mas o texto continua dizendo que esse Deus que é digno do nosso louvor também é o Deus que nos cura. É o Deus que nos cura. O verso 3 nos diz que é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Ele não apenas perdoa os pecados, mas também cura todas as doenças. Em Êxodo capítulo 15, Moisés se refere a Deus como o Deus que sara. O Deus que sara, o Deus que restaura a nossa saúde. E em Isaías 53, verso 4, a palavra de Deus nos diz, numa profecia atribuída ao Messias, que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Sabemos e nos entristecemos tremendamente com tantas mortes em nosso país durante esse tempo de pandemia. Entretanto, com certeza, muitos foram e têm sido os milagres que Deus tem operado, dando cura e restauração a tantas e tantas pessoas. Glória a Deus por isso. O nosso Deus é o Deus que cura o corpo, cura também o nosso interior.
Ele tem poder para curar o nosso coração, limpando o nosso coração dos rancores, das amarguras, mágoas e tantas coisas que podem destruir o nosso ser, o nosso interior. Portanto, deixe Deus fazer isto em você nesta noite. Como nos diz o autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 15, não se prive da graça de Deus, não se prive desta graça que arranca a raiz de amargura, que limpa o nosso coração e transforma a nossa vida. Deixe Deus operar na sua vida aquilo que Ele quer fazer, porque este é o Deus que sara, este é o Deus que cura o nosso interior. Quantas e quantas pessoas estão com a sua alma sangrando nos nossos dias. Jesus é aquele que fecha as feridas. Deus é aquele que cicatriza as nossas feridas para que elas não doam mais. Para que possamos viver sem dor. Quantas pessoas hoje estão sofrendo por causa das dores do passado? O nosso Deus é o Deus que cura, o nosso Deus é o Deus que limpa o nosso coração, é o Deus que sara, que fecha as feridas, que cicatriza as feridas. Terceiro lugar, este Deus que é digno de ser louvado, é o Deus que supre as nossas necessidades. Vá comigo ao verso 5, Salmo 103, verso 5 nos diz que Ele enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Ele enche de bens a sua existência, enche de bens no sentido de suprir as nossas necessidades. O nosso Deus é o provedor, é aquele que supre todas as nossas necessidades. E na palavra de Paulo, registrada em Filipenses capítulo 4, verso 19, ele disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as suas necessidades. Deus é aquele que tem poder para suprir as nossas necessidades, e Ele tem suprido as necessidades da sua família, das nossas famílias, e continuará suprindo as nossas necessidades, a despeito do desemprego, a despeito das circunstâncias, a despeito da crise econômica que assola o nosso país junto com esta pandemia. Creia que Deus, na sua infinita misericórdia, fará aquilo que você não pode fazer. Creia que, apesar dessa pandemia, Ele suprirá todas as necessidades da sua família. Ele dará os bens necessários para que a sua família atravesse esse deserto. Em quarto lugar, o Deus que adoramos, o Deus que louvamos nesta noite, é o Deus que renova as nossas forças. O verso 5 nos diz: de modo que a sua juventude se renova como a águia. Deus renova as nossas forças, de modo que a nossa juventude se renova como a águia. Como acontece com a maioria das aves, a águia também troca as suas penas e parece receber uma prorrogação do seu tempo de vida. Deus nos faz então alçar voo de novo como a águia, quando renova as nossas forças. Isso me faz lembrar de um texto precioso da palavra de Deus, como preciosa é toda a palavra do Senhor, em Isaías 40, versos 28 a 31. A palavra de Deus nos diz: será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
A força é própria da juventude. Os jovens são fortes, são dispostos. Como o salmista diz que Deus renova, quando o salmista diz que Deus renova a nossa juventude, está dizendo que Deus nos rejuvenesce e nos concede novas forças para viver em meio ao caos, para viver em meio às lutas e provações desta vida. Você se sente fraco, cansado de lutar, Deus tem poder para renovar as suas forças, para seguir em frente, não desistir, não esmorecer, não enfraquecer. Em quinto lugar, esse Deus a quem louvamos é o Deus que se compadece de cada um de nós. O verso 13 nos diz: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Isso me faz lembrar de Jesus andando pelas ruas da Palestina. De acordo com Mateus 9:36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. O olhar de Deus para conosco é um olhar compassivo, terno e misericordioso. E o que seria de mim, de você, de cada um de nós, se não fosse a misericórdia de Deus? Jeremias nos diz que se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a compaixão de Deus, nós seríamos consumidos, estaríamos completamente perdidos. Matthew Henry afirma que o pai se compadece de seus filhos que são frágeis em conhecimento e ensina-lhes. Compadece-se deles quando estão enfermos e os consola. Compadece-se deles quando estão caídos e lhes ajuda a levantar-se. Compadece-se deles quando lhes causam danos e os coloca novamente no caminho certo. Assim, Deus se compadece dos que o temem. Deus se compadece de cada um de nós. Quando Ele olha para nós, o seu olhar é de compaixão. Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados, porque nos ama, porque se compadece de nós. Mas esse Deus maravilhoso que se compadece de nós é o Deus que também nos conhece plenamente. Nós devemos louvar a Deus porque esse Deus nos conhece plenamente. O verso 14 nos diz: pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A Almeida Revista e Atualizada traduz esse mesmo verso da seguinte maneira: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. A Nova Versão Transformadora nos diz: pois Ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. E a Bíblia, a Mensagem, nos diz que Ele nos conhece por dentro e por fora. Sabe que somos feitos de barro. Somos feitos de barro. Amados, Deus conhece a nossa estrutura. Observemos por que Ele se compadece. Ele se compadece de cada um de nós porque Ele considera a fragilidade de cada um de nós. Quão nécia é a nossa alma, quão pouco podemos fazer, quão pouco somos capazes de suportar. Em tudo isto a sua compaixão se manifesta. A compaixão de Deus se manifesta justamente porque Ele conhece a nossa estrutura, conhece a nossa fraqueza, conhece a nossa limitação, conhece a nossa fragilidade. Ele conhece a nossa estrutura emocional, psicológica, física, espiritual. Deus conhece a nossa estrutura. O grande problema é que nós não conhecemos. O grande problema é que nós não conhecemos. Ele sabe quais são os nossos limites. Ele sabe até onde podemos suportar, onde podemos ir. Ele sabe o quanto a nossa vida é curta, limitada e precisamos aproveitar bem os nossos dias, porque Ele sonda os nossos corações.
mas nós muitas vezes não sabemos o quanto somos frágeis e limitados. O verso 15 nos diz que a vida do homem, Salmo 103, verso 15, que a vida do homem é semelhante à relva, ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. A nossa vida é semelhante à relva, que floresce, e logo depois já não sabemos sequer o lugar que ela ocupava. Matthew Henry vai nos dizer ainda que a flor do jardim é normalmente de melhor qualidade e durará mais por estar amparada pelo muro que cerca o pomar e pelo cuidado do jardineiro. Porém, a flor do campo, a qual a vida é comparada, não somente murcha, solitária, mas está exposta aos frios e ventos e pode ser pisada pelos animais do campo. Não somos a flor do jardim. A nossa vida não é comparada à flor do jardim, com cerca, com muro, protegida. Só a nossa vida é comparada à flor do campo, que pode ser pisada pelos homens, que pode ser pisada pelos animais, que pode sofrer com o vento. Assim é o ser humano. O Senhor considera tudo isto e se compadece dele, se compadece de mim e de você, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece que somos pó, Ele sabe perfeitamente o quanto somos limitados. Aproveite os dias que lhe restam neste mundo para conhecer esse Deus maravilhoso e para louvar e engrandecer o nome desse Deus que nos perdoa, esse Deus que cura, esse Deus que supre as nossas necessidades, esse Deus que renova as nossas forças, esse Deus que se compadece de nós, que conhece a nossa estrutura e as nossas limitações, esse Deus que nos ama, esse Deus que ama a mim, a você. O autor deste salmo não escreveu estas linhas baseado numa teoria a respeito de Deus. Ele se baseou na sua própria experiência diante do Senhor. Pela sua própria experiência, Davi pôde dizer que Deus é o Deus que perdoa. Pela sua própria experiência, ele pôde dizer que Deus é o Deus que cura, é o Deus que sara. Pela sua própria experiência, ele pôde dizer que Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Pela sua própria experiência, ele pôde dizer que este Deus maravilhoso é aquele que renova as nossas forças, que conhece a nossa estrutura e se compadece de nós, que nos ama. Eu queria encorajar você a experimentar desse Deus na sua vida, a experimentar essa verdade na sua própria vida, para que você chegue a essa mesma conclusão que o salmista chegou, e você possa dizer, não pela experiência do salmista, mas pela sua própria, que este Deus é este Deus que nos oferece tudo isso. É este Deus que tem intervido, atuado plenamente na sua vida, para a sua honra e para a sua glória. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Pai Celeste, Deus bendito, nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama e por isso nos perdoa, nos sara. Tu és o Deus que conhece a nossa estrutura e sabe o quanto somos limitados, frágeis, e por isso renova as nossas forças, por isso supre as nossas necessidades. Nós te bendizemos, ó Deus, e pedimos que esta seja a experiência de cada um de nós, de cada pessoa que nos acompanha
nesta noite, neste culto. E que assim cada um de nós possa louvar e engrandecer mais e mais o Teu nome, não apenas durante o culto, mas durante toda a sua vida. Nós te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Cantemos neste instante. Que alegria neste dia. Que alegria neste dia nós podemos desfrutar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande e muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria nesse dia, temos todos por Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria, nesse grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Gostaria de encorajar você que nesta noite deseja compartilhar conosco algum pedido de oração ou alguma decisão que Deus tenha colocado no seu coração, que você compartilhe conosco através do WhatsApp da nossa igreja, que é o 994357778. E desta forma estaremos orando por você. Queremos também convidar a todos para participarem das programações, das atividades da nossa igreja ao longo desta semana. Teremos reuniões de oração às 7 da manhã e às 18 horas, de segunda a sexta-feira, pelo Google Meet. Teremos também as nossas devocionais compartilhadas com os irmãos através das nossas redes sociais. Na próxima terça-feira, à noite, às 20 horas, teremos mais uma edição do Motoculto, transmitida pelo canal do Motoculto no YouTube. E os irmãos poderão acompanhar mais uma celebração, mais um ano também de celebração do Motoculto em nossa igreja. Também, na próxima quarta-feira, teremos o culto normalmente às 20 horas, transmitido pela internet e pela Rádio Evangélica FM. No próximo sábado, teremos o culto da nossa juventude às 19 horas, transmitido pela internet. E no domingo, pela manhã, teremos o culto presencial e transmitido também pela Rádio Evangélica FM, pela internet, às 10 horas da manhã, e à noite, às 19 horas, apenas no formato online, transmitido também pela rádio e pela internet. Que Deus conceda a todos nós uma semana muito feliz e muito abençoada na sua presença. Nós vamos orar neste instante e, logo após a oração, vamos acompanhar o pós-lúdio do nosso culto desta noite, mais uma vez com o coro Capunga. Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre o coro Capunga, sobre a Igreja Batista da Capunga, as suas congregações, continuem abundantes sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Jesus, seu nome.
ao servo teu.